como escritor espiritualista e, a partir de pesquisas, eu acabei chegando no Reiki. Eu lembro que ele foi convidado por uma amiga para participar, para estudar Reiki. E lembro bem que ela me colocou uma questão de preocupação de o que seria o Reiki? Que energia é essa? Seria uma energia positiva ou energia negativa? E era uma preocupação dela que, a princípio, até foi minha também, porque o desconhecido sempre assusta. E então, eu cheguei ao Reiki com os mesmos questionamentos que ela teve e que, logicamente, eu sinto e vejo isso em muitas pessoas que chegam para fazer e para estudar Reiki. Passado um tempo de atuação, como muita coisa que me acontece, um dia eu acordei convicto, com a certeza de que eu tinha que começar a ministrar curso de Reiki. Eu tinha estudado todos os níveis, tinha feito mestrado de Reiki Usui, Karuna, Chama Violeta, mas não era a intenção minha ministrar curso. Na verdade, minha vontade era apenas praticar o Reiki, estudar, conhecimento espiritualista. Mas parece que tudo tem uma missão, eu acordei convicto que tinha que fazer, e mais, que tinha que ser um curso à distância. Que era uma coisa muito mais complicada, porque perde-se isso que a gente está tendo aqui, essa aproximação. Como fazer um curso de Reiki e, ao mesmo tempo, não perder o contato com as pessoas. Mas, na verdade, toda a formatação veio para mim, como fazer. Hoje eu tenho intercâmbio com os alunos diariamente. Todas as questões de Reiki, todas as dúvidas, todas as experiências são mantido contato comigo. E eu aprendi, desde o primeiro momento que me veio como fazer, de responder para todos os alunos. Então há uma interação muito constante, talvez até muito mais intensa do que seria um curso presencial, que normalmente tem uma duração de um final de semana. Claro que ele é importante, mas eu tenho alunos que começaram comigo em 2009 e até hoje eu acompanho. Eles acompanham o curso, eles interagem comigo e vêm trocando experiências. Na verdade, eu acho até que isso tudo veio porque eu sou um pesquisador espiritualista. E sem perceber, eu fui vendo que eu tinha diante de mim uma gama de possibilidades, e talvez até a minha resposta dessa minha amiga, de que da onde vem o Reiki, veio vindo, veio aparentando, veio se mostrando lentamente, exatamente nessas experiências que os alunos passaram a vivenciar junto comigo. Nós vamos falar disso. Então eu comecei escrevendo sobre espiritualista e depois acabei avançando nisso, que o Reiki foi entrando e foi tomando um espaço. Foi passando a fazer parte de todo esse conjunto de visões espiritualistas. Em 2002, eu lancei para a editora Pensamento o Poder do Reiki, que mostra um pouco das experiências práticas com a aplicação de Reiki, mostra as experiências das sintonizações, como elas ocorrem, o que acontece, e algumas visões científicas também. Nós vamos falar dela. Esse ano eu lancei Reiki Espiritualidade, que é exatamente, talvez, inspirou, inclusive, o tema de hoje, porque veio sedimentar todas aquelas experiências e todas aquelas dúvidas de onde o Reiki provém. Antes, esses dois livros aqui eu só tenho na versão digital. Esses livros podem ser baixados no meu site gratuitamente. Sintonização Momento Mágico do Reiki mostra exatamente o que acontece com os iniciados no Reiki. Quais as experiências que eles vivenciam, o que eles veem, quais os contatos que têm. É claro que são experiências que têm muito a ver com o paranormal, o extrasensorial de alguns, do nível de relaxamento, mas são experiências interessantes, elas tratam exatamente só disso. E os milagres do Reiki fala disso também, e fala sobre o sucesso que se obtém com o Reiki. Isso tudo, essa coletânea toda, vem exatamente desse contato, dessa interação. Porque diariamente eu recebo informações, diariamente eu estou compartilhando com os alunos, estamos discutindo isso, então nós estamos vivenciando o Reiki no sentido prático, do dia a dia. Amor e Conhecimento foi 2003, é um livro espiritualista de vários temas, mas tem um tema aqui, tem um capítulo especificamente para saída extracorpórea, viagens astrais, que acontece durante a sintonização. É um capítulo que só fala disso.
porque a gente vai ver também que isso tem muito a ver com o que nós vamos falar mais à frente. Esses dois livros, inclusive esse aqui é um que vai ser sorteado para vocês. São dois livros, na verdade é um romance que continua, né, na versão do livro que veio em 2014. É um romance que foi canalizado, mas assim, são diversos temas. Mas o que eu quero colocar aqui o que tem a ver com o Reiki? Porque esses dois livros vêm mostrar uma coisa interessante. Como é o Reiki? Eu vou dizer que esses dois livros foram canalizados, porque a cada capítulo que eu escrevia surgia um outro imediatamente. Quer dizer, são capítulos pequenos e eu não sabia o que vinha na frente. Eu escrevi um capítulo e eu virei, na verdade, eu era um leitor, porque eu me deparava com a história e queria continuar. Então, quando eu terminava o capítulo, vinha um outro. E eu fui escrevendo rápido, tanto que em 40 dias ele ficou pronto. E ele mostra exatamente como é o Reiki em outra dimensão. Começa um pouco a ter aquelas respostas de onde vem o Reiki, como ele é. E no segundo, o Reiki também passa a ter um papel importante, porque ele avança no sentido de que, como ele é importante para as pessoas, para o planeta, e como ele vai ser importante lá na frente, numa mutação que vem para a Terra, porque ela precisa sair dessa estagnação que ela está, porque ela precisa ter uma evolução maior e vai ter um momento importante. A gente vai ver também isso, porque tem uma experiência que aconteceu que a gente vai comentar um pouco mais de detalhe, porque ela vem resumir bem o que seja o Reiki. Então, o tema Espiritualidade do Reiki, inspirado um pouco no livro, mas também por todas as experiências que eu venho vivendo com ele, juntamente com os alunos. Uma das questões que muitos chegam e questionam, e que tem dúvida, é até que ponto o Reiki está ligado a alguma religião. Isso não existe. O Reiki não tem vínculo com religião nenhuma. Há sempre um cuidado, uma preocupação de as pessoas associarem, às vezes, a religião espírita ou uma outra dessa linha, mas não é bem isso. O Reiki não tem nenhum vínculo com religião nenhuma. É uma terapia alternativa. Só que, se por um lado não tem ligação com religião nenhuma, ela tem uma ligação com a espiritualidade muito elevada. Talvez isso que gera essa dúvida em algumas pessoas de associá-la a alguma religião. Bom, o Reiki é uma terapia holística, hoje definida pela Organização Mundial da Saúde como terapia integrativa, porque ela integra outros tratamentos, ela faz um conjunto de tratamento, ela auxilia a medicina, e isso a gente vai ver que cada vez está expandindo mais do que a gente imagina. E a junção, a palavra Reiki, de Rei mais Ki. O Rei é energia cósmica, é energia que a gente foi descobrindo que é uma energia que vem de elevadas dimensões, que se junta à energia Ki das pessoas. Mas esse processo, para acontecer, ela não é uma coisa natural, no sentido de que todo mundo já tem. Não é bem assim, porque ela precisa, para acontecer, do processo de iniciação, que a gente chama de sintonização. É um processo que faz com que o chakra, sobretudo o coronário, ele seja adequado à frequência que está sendo sintonizada. Cada nível de Reiki tem uma frequência específica. Se não tiver isso, o que acontece? A pessoa está usando a própria energia aqui, que tem gente que tem um dom de cura, natural, mas está usando a própria energia. Por isso algumas pessoas, até antes de se tornarem reikianas, eles dizem que ao fazer a aplicação ou tentar a cura, ou ajudar alguém, até consegue, mas fica muito desgastado. O Reiki já não é assim, porque quando você usa a energia do Reiki, além de você não estar usando só a sua, porque é um conjunto, é uma junção de duas energias, a energia que se aplica, 30% fica com quem pratica. Então a pessoa que aplica Reiki termina uma sessão de aplicação energizada, porque parte ficou com ela. É um pouco da máxima de São Francisco, é dano que se recebe. O Reiki é muito conhecido como imposição das mãos. Mas ele não é só isso. É claro que ele é também. Mas o Reiki ele consegue ser útil em diversas, infinitas possibilidades. Na verdade, em tudo que a gente faz na vida. Ele tem uma gama de extensão muito maior do que a gente, às vezes, a princípio pensa, porque normalmente o Reiki é associado a isso.
qualquer imagem que você vê na internet, ou qualquer programa que fala sobre o reiki, está sempre alguém aplicando com as mãos. Mas ele não é só isso, mas também. Ele serve para todas as questões, qualquer situação que a pessoa vive, qualquer encontro que faz, qualquer estudo, ele pode estar presente em tudo. Porque é uma energia que é ao mesmo tempo divina, cósmica, mas que está com ele, e que ele pode usar para tudo isso. Ele quebra a questão tempo e espaço. E isso é interessante, tem muito a ver com o curso que eu faço, que eu testo isso sem querer, mas todo dia. O reiki ele pode ser enviado à distância. Eu tenho um aluno que recentemente ele me contou que ele resolveu aplicar reiki para um parente que precisava. Ele fez os comandos de interação de aura, é uma técnica que se faz no nível 2, e ele aplicou reiki nessa pessoa. Só que ele começou a ver a pessoa. Ele viu onde estava a pessoa, viu a roupa que estava. Ele ficou intrigado com aquilo, terminou a aplicação e tal, mas não resistiu à tentação de ligar para saber se aquilo tinha algum fundamento. E a pessoa estava no mesmo local que ele viu e estava com a roupa que ele viu. O que aconteceu ali? Houve uma interação áurica, é como se ele estivesse presente. O reiki quebra essa distância, tempo e espaço. Então, é como se ele estivesse presente. Por isso, muitas vezes a gente fala, mas o reiki pode ser sintonizado à distância, porque é outra questão que muita gente questiona, e eu conheço o método de reiki que contesta um pouco essa tese. Mas faz isso porque não testou. Se tivesse testado, ia ver que funciona tanto quanto, porque há uma interação mesmo, é como se estivesse presente, porque ele quebra essa barreira tempo e espaço. Bom, o reiki, a origem dele, ele começou com o Mikao Usui, ele nasceu no Japão em 1858, e ele foi iniciado em 1908. Precisava de um auxiliar aqui para fazer uma leitura para mim. Quem que se candidata? O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência. Na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão, onde vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo. Sentindo a consciência profunda em comunicação com seu eu espiritual, ao abrir totalmente sua consciência, ele pôde ver muitas luzes em forma de bolhas coloridas, contendo no seu interior símbolos sagrados. Por intermédio da comunicação que estava recebendo, a iniciação ou sintonização no reiki, Mikao teve a compreensão do significado dos símbolos e da correta utilização deles. Onde conta a história, porque tem um pouco de história, um pouco de lenda, ele, inspirado em Jesus, ele queria descobrir como poder ajudar as pessoas através da cura. E ele foi para esse monte, fez jejum, fez meditação. Esse monte é tido como muito energético. E depois de 21 dias, ele viveu essa experiência. Ele foi sintonizado por uma energia, por uma força astral. E a partir disso, ele desceu desse monte, já fez uma cura, ele curou uma menina que estava com dor de dente, e foi fazendo uma série de curas e já sabia o que fazer. Ele já sabia como... Ele recebeu os símbolos, o significado do símbolo e como sintonizar. Na verdade, a sintonização que nós fazemos, nós seguimos essa tradição desde então. Então, o reiki nasce com ele, Mikao Usui, nessa data. Eu acho que ficou longe de novo. Coloca ali em cima, porque eu acho que ficou longe de Mikao Usui, então, ele criou, que na verdade a gente chama que ele redescobriu, que a gente vai ver que o reiki não foi criado por ele foi sintonizado, isso já vinha antes. E ele redescobriu o sistema de reiki, o sistema tradicional, que é composto de 4 níveis. Na verdade são 3, mas um foi dividido em 2. O nível 1, que é um nível em que, aí sim, só pode ocorrer a aplicação de forma presencial, com a imposição das mãos. O nível 2, que
O reikiano já consegue mandar reiki à distância para o passado e para o futuro. Como o passado? A gente pode mandar reiki para o passado e ir lá numa origem de um trauma e curá-lo, e vir em cascata afetando o presente. E ao futuro, em situações que a pessoa vai viver, fazer um concurso, fazer uma prova, enfim, ele pode mandar para aquela situação. Eu tenho uma atividade profissional que eu ia fazer um encontro que ia ter 40 pessoas, era uma disputa de uma situação, e eu mandei reiki para todo mundo, mandei bastante reiki. Mas eu depois passei a pensar, porque o reiki relaxa muito, o reiki dá uma relaxada nas pessoas, às vezes dá sono, e naquele dia foi uma sonolência total. Minha, de todo mundo, falei, acho que eu abusei na dose. Mas eu queria que fosse tudo calmo, mas ficou calmo demais. Então a gente vivencia isso. Isso tudo pode ser feito a partir do nível 2. O nível 2 é um nível maravilhoso do reiki por isso, porque o reikiano depara com toda a intensidade e capacidade que o reiki pode fazer. No nível 3, o reikiano adquire uma outra questão. Ele consegue mandar reiki para grupamentos, para a cidade, para o planeta. Por isso, quando chega no 3A, o reikiano passa a ser efetivamente um regenerador planetário. Aí começa a ter uma importância de ajuda muito maior. Há encontros de reikianos, até internacionais, que já foi convencionada uma hora ao domingo para mandar reiki para o planeta, 18 horas. Em cada país, 18 horas é um dia que todo mundo para e manda. Porque quando você manda reiki em conjunto, potencializa muito a energia do reiki. E o 3B é um mestrado, é quando se aprende as técnicas que vem de Mikao Usui, de como sintonizar novos reikianos. Bom, a questão toda, que é o tema da palestra aqui, qual é a espiritualidade do reiki? É uma pergunta que sempre veio desde o início, talvez vai continuar, mas já tem pistas importantes. Primeiro que a gente já falou, não tem nada a ver com religião, nenhuma delas. O reiki e espiritualidade, eu levanto uma tese que o reiki pode ter sido iniciado no planeta com Jesus. Por quê? Pode ser apenas uma coincidência, porque a gente viu a narrativa de Mikao Usui, mas o que se sabe da história, e talvez eu esteja enganado, porque eu não sou um especialista da Bíblia, talvez tenha alguém mais aqui, mas acho que Jesus começou a fazer os milagres a partir do momento que ele foi meditar e desceu, depois de um certo tempo, ele começou a praticar os milagres. Pode ter sido apenas uma coincidência, talvez tivesse chegado o momento. Mas eu tenho uma suspeita que pode ser que algo desse tipo já tenha começado lá. A gente vai ver que nas sintonizações de reiki ocorre uma questão chamada experiências extrasensoriais. É claro que isso depende do nível de relaxamento da pessoa e depende de uma certa capacidade extrasensorial, que algumas pessoas possuem mais do que outras. O que eu tenho notado é que a sintonização presencial ela é tão boa e tão eficiente quanto a sintonização à distância. Porém, quando o iniciado ele é sintonizado, estando o mestre no local e o iniciado no seu ambiente, ele vai para um quarto, ele põe uma música relaxante, ele fica confortável. Tem uma tendência maior a relaxar mais do que quando ele está num ambiente onde tem várias pessoas, tem um mestre presente, e tem as energias das pessoas. Muitos relaxam e vivenciam essas experiências que a gente vai ver, outros não conseguem. Então, talvez por isso, não que seja mais eficiente uma ou outra, mas talvez por isso, quando é à distância, o iniciado vivencia muito mais essas experiências que a gente vai falar sobre ela. A gente viu na narrativa aqui que Mikao viu luzes, viu cores. Isso é o mais constante que os meus alunos contam presenciarem na hora da sintonização. Eles veem várias cores, veem energias no ambiente, sobretudo a cor violeta, que é uma das mais constantes. Mas isso por quê? O ambiente, se a gente fosse definir terceira dimensão, quarta dimensão, no ambiente que está ocorrendo a sintonização, a energia envolve completamente o ambiente. Quem tem dom de ver, vai ver essas energias, sim, de várias cores. Então, as luzes com cores diferentes são muito vistas durante o processo de sintonização. Sensações físicas. As pessoas sentem fisicamente.
Eu fiz ontem, eu estou com uma turma de mestrado, sintonizando 20 alunos, domingo, mas alguns me pediram, eu fiz ontem. Então, ontem, eu tenho algumas narrativas bem recentes. Uma me contou uma situação, ela sentiu a cabeça esquentar, ela sentiu como se uma energia entrasse na cabeça, ela sentiu a energia passando na garganta, sentiu ela no peito, ela ficou assim, ela chegou a abrir o olho para ver o que estava acontecendo. Aquilo veio para o braço e veio na mão. A mão esquentou, ele sentiu a mão como se a mão estivesse aumentando de tamanho e um calor intenso. O que ela pressentiu fisicamente? Ela viu todo o processo que acontece, porque a sintonização, sobretudo o chakra coronário, que fica no alto da cabeça, ele é adaptado, ele é adequado àquela frequência. E a energia, a partir do momento, começa a ser captada pelo chakra e passando por todos os dutos energéticos e chega nas mãos para fluir energia. A gente fala, por que isso não acontece normalmente? Talvez no passado o ser humano tivesse esse chakra todo desbloqueado e todo mundo fosse requeando naturalmente. Com o passar do tempo, com a materialização, isso se perdeu essa capacidade. Por isso que precisa da sintonização para esse processo voltar. Então ela sentiu exatamente o processo que acontece. Alguns sentem movimento espontâneo, tem gente que a cabeça mexe, tem gente que fica na posição fetal. É uma série de questões que são movimentos espontâneos que acontecem também. Efeitos emocionais. Uma outra aluna sintonizada ontem, eu falo isso porque está mais perto, fica mais fácil de eu memorizar. Ela, no momento que ia começar a sintonização, ela começou a chorar sem parar. Ela não sabia por que chorava. Isso também é muito comum. Primeiro, eu vejo dois motivos ali. O primeiro é a emoção do espírito de saber que está sendo sintonizado sobre tudo que ela estava fazendo no mestrado, na missão que ela teria. Também pode ser que algum dos nódulos energéticos, a gente vai falar nisso, o nódulo energético é formado por traumas, por aborrecimento, por tristezas. E esse nódulo energético, ele obstrui o fluxo energético do corpo. E a partir disso, isso é um desencadeador de doenças. Começa no campo emocional e vai para o corpo físico. Hoje a própria medicina já está admitindo que muitas doenças têm fundo emocional. E fundo emocional de quê? De trauma, de aborrecimento, de tristeza. Tem nós que muitos vão para locais junto com a natureza, cachoeira, montanha, e vivenciam essa experiência, mas também encontram com seres espirituais. E aí a gente começa a ver que o Reiki tem essa ligação espiritual muito mais ampla do que a gente poderia pensar. Um dos personagens que muito aparece é Jesus. Aparece, encontra e passa mensagem. Daqui a pouco a gente vai ver mais um que ele vai ler para a gente. Maria, e é interessante que sempre a presença dela gera no ambiente perfume de flores. É bem típico. A pessoa sabe que é ela e tem um aroma de flores. Anjos, diversos. Mentores, a pessoa sabe que é um mentor, ela se identifica ou percebe que é mentores. Parente desencarnado. É interessante que muitas vezes, te imaginando numa outra dimensão, eles vêm quando é possível. Que às vezes não dá para ver, mas sempre que é possível, porque ele sabe que a sintonização de Reiki é muito importante para aquele ente que ainda vive na Terra com o processo espiritual. Então essa presença não é à toa, ela tem uma razão de ser. São muitas narrativas. Os iniciados contam que estão vendo a mãe, o pai, ou um parente, se emociona, recebe um abraço. Eles estão vivendo uma experiência extrasensorial vívida. Bom, mensagens espirituais. E aí entra no ponto questão. Normalmente ela acontece mensagens para o iniciado especificamente. Outra que me contou ontem, ela recebeu a seguinte mensagem, que ela tem que energizar mais o ambiente da casa dela, que não está bom, e parar de reclamar. Ela tem que fazer a parte dela. É óbvio que eu sempre falo que as mensagens que vêm para um iniciado, ela sempre respinga em outros, porque sempre cabe, né? Mas às vezes ela é específica, nesse caso foi específica. De certa forma, e alguns delas são também expansivos para os demais reikianos. Então, normalmente por isso que eu repasso. Quando eu sinto que é uma coisa só, específica para um, eu não transmito para os demais. Mas normalmente as mensagens que chegam, elas vão mais além. Acho até que sai do âmbito de ser reikiano. Muitas mensagens têm a ver com a atuação que se espera
das pessoas para a melhoria da convivência, do planeta e tudo mais. Então, não é só reikiano que trabalha por isso. Nós temos N trabalhadores que a gente podia chamar de trabalhadores para a luz do planeta. Essa aqui eu escolhi para a gente compartilhar na íntegra, porque é uma mensagem muito interessante e essa aluna vivenciou um encontro com Jesus. Basicamente, a importância do reiki, a sua espiritualidade. Primeiro que ele fala do cristal duro por fora e belo por dentro, que é algo. Quer dizer, todas são assim. Primeiro ponto foi a revelação. Ela contou que sonhava com essa festa no céu por muito tempo, mas ela não tinha noção do que seria. Na verdade, ela estava tendo projeção de um futuro que viria, que era esse dia. Esse dia da sintonização do rei foi a festa no céu. E ela literalmente foi levada para lá. E foi dito a ela que essa festa tinha 3 motivos. Ela estava sendo curada. Note que a gente falou aqui, com a sintonização do rei, que os nódulos são dissolvidos. Há um processo de cura que atinge o corpo físico, talvez menos do que a gente gostaria, porque o corpo físico é o mais denso, mas o corpo emocional, mental e, sobretudo, o corpo espiritual. Ela estava sendo curada. E aí haveria uma ascensão vertiginosa. Outro aspecto que eu não falei, que é a sintonização do reiki faz com que a frequência energética, que normalmente, pelos problemas do dia a dia da Terra, a energia fica mais centrada nos chakras inferiores. O processo de sintonização faz esse processo se elevar lentamente, progressivamente, o fluxo energético vai se levando para o chakra superior. Na verdade, se a gente for pensar bem, o que seria isso? É um processo lento, gradativo, de iluminação, de evolução espiritual. Então haveria uma ascensão para ela, a partir disso. E interessante, ela precisava de retribuir. Nada que vem tem que ser estanque na gente, nós temos que retribuir. Então, parece que isso aqui não é para ela só. É para ela no sentido do sonho, da revelação, mas isso é para todos os reikianos. E para todas as pessoas, de certa forma. Porque tudo que se recebe tem que ser partilhado. A rede verde é um presente que Jesus diz que ele dá para todas as pessoas, que as pessoas às vezes não percebem que está recebendo esse presente, e sobretudo, ele precisa ser recebido com amor. Interessante que o verde, coincidência ou não, é a cor simbólica do reiki. Agora, há uma coisa interessante aqui que fala desse futuro. Tudo envolvido com água, um processo meio que a gente podia imaginar como um cataclismo. Não foi só ela. Muitos iniciados viveram experiências futuristas. E são muitas narrativas que remetem a esse estado de que, nesse momento crucial, o reikiano vai ter um papel importante. Então, não é uma coisa isolada dela. E muitos reikianos acabam não percebendo ou sabendo de depoimento de outros. Então, há muita coincidência nesse fato. E nesse livro aqui, que depois de ser sorteado para vocês, exatamente no final dele, ele tem esse enfoque da importância do reiki a todo momento e nesse momento de transmutação da Terra. De novo, ele fala aqui em pontos de luz dourada. A energia do reiki vista no astral, ela tem normalmente a cor dourada. É claro que eu tenho certeza absoluta que Jesus não estava se referindo a todos os reikianos, talvez também. Ele estava se referindo a todas as pessoas que trabalham pelo amor, que trabalham em prol de um planeta melhor, que são os representantes dele na Terra. Esse agora é pequenininho, esse aqui foi bem grande. Logo em seguida tem uma narrativa também, esse já foi um homem, essa que fez aqui foi uma aluna. Senti então a presença de Jesus Cristo ao meu lado, muito iluminado. Fiquei emocionada e ele aproximou-se, sentou-se perto de mim, pegou na minha mão e eu me senti transportada para algum lugar do universo, de onde eu podia observar a Terra. A partir daí, ele ensinou-me, fazendo primeiro e esperando que eu repetisse a ação. Derramar muita luz dourada
em forma de pequenas faíscas brilhantes sobre o globo terrestre. Quando voltamos ao riacho, ele se afastou e eu pensei na minha tarefa de enviar Reiki para nosso planeta. Naquele instante, eu ouvi um coro de vozes cantando Ave Maria. Então a gente percebe nisso qual é a dimensão espiritual do Reiki. Ele sai de ser apenas, ou não sei se é apenas, uma terapia que a gente conhece, que tem tantos benefícios, mas ele tem uma ligação espiritual muito profunda. Mas também o Reiki não para aí, quer dizer, ele não é só uma questão espiritual. Não temos bastantes, ou muitas ainda, mas algumas pesquisas e experiências científicas já estão acontecendo com o Reiki. Ricardo Monesi, ele fez uma tese de doutorado na Universidade Federal de São Paulo, e ele quis fazer uma experiência com o Reiki, mas ele não quis usar pessoas. Ele queria usar os animais porque ele queria afastar a questão da fé e do efeito psicológico, a crença e o desejo de ser curado. Claro que são energias positivas e todo mundo deve ter. Mas ele queria animal para fazer essa experiência, ele queria afastar essa possibilidade. Ele queria uma experiência científica mesmo. Então ele pegou 60 camundongos e dividiu em 3 grupos. Teve um grupo controle, que não recebeu qualquer tipo de tratamento. Um grupo controle de luva recebeu a imposição de um par de luva preso em cabo de madeira. E um outro grupo, de 20 camundongos, que ele chamou de impostação, teve tratamento de Reiki com as mãos da mesma reikiana. Eu não tenho aqui o tempo, eu falo mais detalhe no livro, mas qual foi o tempo de aplicação. Bom, depois disso, os animais foram avaliados em termos de resposta imunológica, capacidade que o organismo tem de destruir tumores. E o que ele percebeu? Que os resultados mostraram que os animais que receberam a aplicação de Reiki, do grupo impostação, os glóbulos brancos e as células imunológicas tinham dobrado a capacidade de reconhecer e destruir células cancerígenas. E os outros 2 grupos, nada de especial foi notado.